Então, nós estamos começando já. Estamos começando aqui com o Felipe, com a Joyce, com o Lucas, com o Patrício e com o Rodrigo. Vamos aqui compartilhar. Nós estamos falando sobre. Semana passada nós fizemos alguns exercícios mais voltados, né, envolvendo ou abordando o conteúdo de termodinâmica, o assunto que vai ser abordado, assunto abordando, né, o conteúdo de termodinâmica. Essa avaliação que eu fiz como exemplo para vocês abordar assuntos, né, por tudo aquilo que a gente trabalhou, envolvendo questões de trabalho, questões da lei de Hess, questões relacionadas à entalpia, à energia livre, envolvendo também entropia. E eu fiz uma outra prova, né, em cima da prova que eu dei para vocês. Acredito que vocês não vão ter dificuldade para fazer essa prova de amanhã. Vai ficar aberta a partir de 9 horas, até as 23h55, com uma extensão um pouco do prazo para vocês poderem entregar. Depois a gente começou a falar um pouquinho sobre eletroquímica. E nós, na semana passada, começamos a falar sobre eletroquímica e falamos da necessidade, né, de que, primeiro, para que a gente possa falar de eletroquímica, a gente precisa saber que trabalharemos com reações de oxirredução. E para trabalhar com reações de oxirredução, ou seja, são reações em que elementos, espécies iônicas ou moleculares sofrem oxidação e outras sofrem redução. Umas perdem elétrons, outras ganham elétrons. Para isso, nós precisamos saber quem está ganhando e quem está perdendo. E para saber quem está ganhando e quem está perdendo, é necessário a gente saber identificar o número de oxidação, que é chamado de NOx. Boa noite, Demian. Então, como eu disse na aula passada, para que a gente possa... Beleza? Boa noite. Para que a gente possa identificar se uma reação está sofrendo oxidação ou redução, é necessário a gente identificar os elementos químicos ou as substâncias, os íons que estão sofrendo oxidação, ou seja, perdendo elétrons, ou redução ganhando elétrons. E para isso a gente precisa identificar o número de oxidação. Porque o número de oxidação, ele indica, enfim, o número de elétrons que uma espécie ganha, ou um elemento ganha ou perde, para poder ficar um pouco mais estável. Nós vimos algumas propriedades, né, algumas características de alguns elementos químicos, de espécies iônicas simples. Fizemos algumas contas para determinar o número de oxidação de alguns elementos, aqui no caso o enxofre, aqui o nitrogênio. E depois eu mostrei, né, um exemplo de uma reação de oxirredução, em que nós determinamos aqui o NOx, né, do zinco 2+, quem estava oxidando, quem estava reduzindo, e quem oxida, que perde elétrons, causa uma redução, ele é chamado de agente oxidante, e quem ganha elétrons, né, acaba reduzindo e é chamado de agente oxidante. Então, quem oxida, perde elétrons, chamado de agente redutor, me desculpe, né, eu troquei aqui. Quem perde elétrons sofre um processo de oxidação. Ele é chamado de agente redutor, porque ele está perdendo elétrons, está causando a redução no elemento químico. Enquanto que espécies que ganham elétrons, ou seja, se reduzem, causa a oxidação em uma outra espécie. Portanto, são chamados de agente oxidante. Então, quem oxida é chamado de agente redutor, quem reduz é chamado de agente oxidante. Tudo isso a gente viu na aula passada, e nós vamos continuar um pouquinho a respeito disso, porque a gente viu também isso aqui para compostos orgânicos. Eu vou rever isso aqui porque eu vou mostrar uma outra maneira de nós identificarmos o número de oxidação dos compostos orgânicos. Então, veja, isso aqui é uma reação orgânica de etanol com oxigênio, gerando ácido o ácido acético mais água.
Pois bem, quando a gente verifica, né, a gente pega uma reação como essa, que tem compostos orgânicos, e compostos orgânicos são compostos que apresentam carbono, a sugestão é que a gente possa, né, começar atribuindo os NOx dos elementos químicos que a gente conhece. Então, você tem o oxigênio aqui, e eu tinha falado para vocês que o oxigênio, se você pegar o número atômico do oxigênio e você fizer a distribuição eletrônica, você vai observar que o oxigênio na sua camada de valência, ele vai precisar de 2 elétrons para ficar com a camada preenchida. Então, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável, por isso que o NOx dele é -1. Ou seja, é a quantidade de elétrons que ele precisa para ficar estável. Pois bem, o hidrogênio, a tendência do hidrogênio é perder um elétron e não ganhar um elétron, porque ele é um elemento cuja eletronegatividade dele, ou a capacidade, a afinidade eletrônica dele é muito pequena. Por isso que tem um NOx mais 2. Veja, como que a gente faz a conta para determinar o NOx, o número de oxidação desse carbono? Né? E achar aqui esse número -2. Nós precisamos saber o NOx dele. A gente chama de X, porque eu preciso encontrar, né, esse número de oxidação. Eu multiplico essa incógnita pelo número de átomos de carbono. Aí eu vou fazer uma somatória com o NOx do hidrogênio vezes a quantidade de hidrogênio. Por isso que está 1 vezes 6. Depois eu pego o NOx do oxigênio e multiplico pela quantidade de oxigênio. -2 vezes 1 e igual a 0, porque a molécula está neutra. Se aqui tivesse uma carga, -1, -2, -3, eu não colocaria 0, eu colocaria -1, -2, -3. Se nós fizermos essa conta, essa aqui de cima, fatalmente a gente chegará que X é igual a -2. Então você achou o NOx do carbono. Veja, -2 eu passando para cá, desse outro lado da equação, vai passar a ser 2 positivo. Esse 6 positivo passando para o outro lado da equação vai ficar 6 negativo. Então, -6 mais 2 vai ficar -4. -4 dividido por 2, -2, que é esse resultado. Bem, pegando a outra molécula, que é o ácido, o ácido acético, novamente, o número de oxidação do oxigênio -2, do hidrogênio +1, do carbono nós não sabemos. Está 0, mas a gente não sabe. Vai ser o mesmo raciocínio. X, porque eu preciso encontrar, vezes a quantidade de átomos de carbono, mais 1 vezes o número de átomos de hidrogênio, 4, menos, porque é o número de oxidação, né, do oxigênio, -2, vezes a quantidade de oxigênio, 2. Eu vou obter essa equação. Veja que -2 vezes 2 significa, como resultado, eu tenho -4. Esse -4, quando eu passo do outro lado da equação, vai passar a ser 4 positivo. Aqui desse lado eu tenho 4 positivo, se eu passar do outro lado vai ficar -4 negativo. Então, 4 menos 4 é 0, e 0 dividido por 2 é 0. Por isso que o NOx do carbono está saindo de -2 para 0. Assim como, olhando agora para esse oxigênio que tem NOx 0, que todo elemento químico simples tem, simples, constitui de um único elemento. Toda substância simples constitui de um único elemento, né? Porque toda substância simples é constituída de um único elemento. O NOx dele é 0, por definição. Aqui, o NOx do oxigênio é -2. Então, está saindo de 0 o oxigênio para o NOx -2. Então, perceba, quando a gente tem uma situação como essa, em que você tem... Deixa eu só escrever um negócio aqui. 1, 2, 3, -1, -2. Momento. Boa noite, Gisela. Então, quando eu tenho... Isso aqui são os NOx, né? Quando você tem uma situação em que existe um aumento nesse sentido do NOx, é uma situação que nós identificamos como redução. Então, aqui, olha, você tem uma questão... Veja bem, você está saindo de -2 para 2.
É um processo de oxidação, desculpa, de oxidação. Quando você vem ou anda no caminho contrário, você sai de 2 para -2, nesse sentido aqui, você está caminhando no sentido da redução. Então, novamente, quando você tem o número de oxidação, né, quando você tem o número de oxidação, você está saindo de um número menor, negativo, ou um número menor absoluto, como o zero aqui, indo para 2, aumentando aqui o NOx, isso aqui é uma situação de um estado de perda de elétrons. Perda de elétrons, é um processo de oxidação. Na situação contrária, em que o NOx está diminuindo, é uma situação de ganho de elétrons. Então, um processo de redução. Então, veja, aqui eu estou saindo de -2 para 0. Isso aqui é um processo, veja, de -2 para 0, está aumentando o NOx. Esse aumento de NOx é característico de perda de elétrons. Perda de elétrons. Então, isso aqui é um processo de oxidação. De oxidação. Aqui embaixo nós estamos saindo de 0 para -2. 0 para -2 eu estou no sentido de diminuição do NOx. O processo de diminuição do NOx é um processo em que nós estamos aumentando o número de elétrons, ganhando elétrons. Nessa situação de ganhar é um processo de redução. Então, aqui nós temos um processo de redução. Então, vamos ver se é o que está aqui embaixo mesmo. Você tem o C do etanol, passando de -2 para o C do vinagre 0. É um processo que oxidou, ou seja, o etanol oxidou. Bem, veja, para a gente definir quem que é o agente oxidante e quem é o agente redutor, nós precisamos olhar para o lado dos reagentes. A espécie que vai sofrer oxidação, como eu disse para vocês, ela causa a redução em outra. Então, essa espécie que oxidou ela é chamada de agente redutor. Por isso, definido aqui como agente redutor. A espécie que, como o oxigênio, que está sofrendo redução, né, sendo convertida para água, essa espécie que sofre redução, ela ganha elétrons, mas ela causou oxidação numa outra espécie. Causou oxidação numa outra espécie. Então, aqui em particular, o oxigênio que sofreu redução, ele é chamado de agente oxidante, como está aqui. Isso aqui foi falado, né, no final da aula passada. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Porque eu vou mostrar uma outra forma de a gente abordar isso. Tudo bem, gente? Tá entendido isso? Muito bem. Agora veja o seguinte, aqui, gente, aqui nessa reação química, você tem 2 átomos de carbono. Você está determinando o NOx numa molécula que tem 2 átomos de carbono. Ou seja, isso aqui é um NOx médio, essa conta que nós fizemos. Mas eu posso fazer um raciocínio, eu tenho que mostrar para vocês saberem que você pode fazer. Esse raciocínio é um pouquinho mais difícil, mas é possível também determinar o NOx dessa forma. Veja, aqui você tem, veja que eu desmembrei aqui a molécula, ó, etanol e ácido acético. Tá aqui, ó, etanol e o ácido acético. E eu estou os 2 carbonos aqui. Como que a gente determina o NOx médio? Nós vamos determinar o NOx de cada um desses carbonos. Só que a gente separa a molécula. Você analisa primeiro essa parte da molécula que tem este carbono e depois a gente analisa esta parte da molécula que tem esse outro carbono. Veja, como que nós fazemos a conta? Primeiro, né, da identificação para cada um desses carbonos. O NOx para cada um desses carbonos. A fórmula é essa. No caso, o carbono. Quantidade de elétrons que ele vai ganhar menos a quantidade de elétrons que ele vai perder em função da eletronegatividade. E eu vou mostrar para vocês. Então, veja. Vamos avaliar essa parte aqui, ó, da molécula. Nós sabemos que o NOx do hidrogênio é +1. Nós sabemos que o NOx do oxigênio é -2. Nós não sabemos o NOx do carbono, mas nós sabemos que do hidrogênio é +1 e do hidrogênio é +1.
Até aí tudo bem? Beleza. Aí, veja bem. Primeira coisa, veja, o hidrogênio tem tendência a perder um elétron. O oxigênio quer ganhar dois elétrons. Esse negativo significa que ele quer ganhar, ele precisa ganhar dois elétrons. Então, esse oxigênio aqui vai ganhar um elétron proveniente desse carbono. Ao invés dele ficar, então, com menos 2, ele vai ficar com menos 1, porque ele já ganhou um elétron desse hidrogênio. Então, aqui, por causa desse ganho de elétron, esse oxigênio vai ficar menos 1. O carbono vai ganhar. O carbono é mais eletronegativo, inclusive, que o hidrogênio. O carbono vai ganhar os hidrogênios desse hidrogênio e desse hidrogênio. Então, veja, aqui está ganho de elétrons. Este carbono vai ganhar dois elétrons provenientes desses dois átomos de hidrogênio. Por isso que está 2 aqui. E aí, eu preciso saber a quantidade de elétrons que o carbono vai perder. Ele vai perder um elétron proveniente desse oxigênio. Porque o outro elétron que o oxigênio precisaria, ele já ganhou desse hidrogênio. Por isso que está a perda de um elétron. Fazendo a conta, o carbono vai ganhar um elétron. Veja, ganho 2 elétrons, perda de um elétron. Um elétron a mais no átomo de carbono. E esse 1 elétron a mais no átomo de carbono é representado pelo número menos 1. Tudo bem até aí? Que não acabou. Eu vou continuar ainda. Aí, agora a gente vai fazer a análise do outro lado da molécula. Então, veja, aqui do outro lado da molécula. Veja que você tem o carbono ligado com 3 átomos de hidrogênio. O NOx dos átomos de hidrogênio é mais 1. Então, o carbono ligado com outro átomo de carbono tem a mesma eletronegatividade. Então, o que pesa sobre esse átomo de carbono são apenas esses átomos de hidrogênio. O que pesa sobre esse átomo de carbono é a vinda de 3 elétrons provenientes desse átomo de hidrogênio, que é menos eletronegativo e tem a tendência a perder elétrons. Então, o ganho de elétrons, 3 elétrons. A perda de elétrons, nenhuma. Se ele vai ganhar 3 elétrons, no final ele vai ficar com menos 3. Veja, então esse aqui, menos 3, esse carbono, e esse carbono aqui, menos 1. Como que a gente acha a média? O NOx médio é a somatória do NOx de todos os átomos de carbono dividido pelo número de átomos de carbono. Então, menos 3 menos 1 dividido por 2 dá origem igual a menos 2. Veja bem, nós fizemos uma outra conta, mais fácil, no meu entendimento, não sei de vocês, mais fácil para encontrar o NOx, menos 2 do átomo de carbono. Aqui nós fizemos uma outra abordagem da molécula aberta, fazendo uma análise carbono por carbono, para depois chegar no mesmo resultado. Boa noite, Clarice. Tudo bem aí, gente? Dúvida nessa primeira parte? Vou explicar de novo. Vamos fazer a avaliação dessa molécula aqui, ó. Dessa molécula. Porque isso que eu estou explicando para vocês é uma avaliação, uma forma de medir o NOx de compostos orgânicos. E que eu vou falar para vocês, tá, moçada? Infelizmente, a gente sai da universidade às vezes sem saber isso. Você vai estudar química orgânica, o professor fica falando, porque essa molécula está oxidando, essa molécula está sofrendo um processo de oxidação. A gente não consegue enxergar isso. Nós conseguimos fazer uma conta simples, assim, né, usando esses sistemas matemáticos de quem ganhou, para saber quem ganhou e quem perdeu, mas a gente tem uma outra forma de raciocinar, abrindo a molécula. Quando a gente abre a molécula, eu tenho que avaliar parte da molécula. Veja, tem 2 átomos de carbono. Eu vou analisar essa parte aqui da molécula primeiro. Avaliando essa parte da molécula, nós vamos colocar os NOx dos elementos que nós conhecemos. O hidrogênio, nós temos NOx mais 1, o oxigênio menos 2, o oxigênio menos 2 e o carbono eu não sei. Preste bastante atenção no seguinte, esse oxigênio está ligado, que é 2 elétrons, mas o hidrogênio tem tendência a perder este 1 elétron.
Então, esse NOx aqui, menos 2, na verdade, vai acabar ficando menos 1. Por que menos 1? Porque o oxigênio vai ganhar um elétron do átomo de hidrogênio. Esse átomo de oxigênio precisa de menos 2. Como que nós determinamos o valor do NOx do carbono? Eu faço a conta do número de elétrons que o átomo está ganhando menos aquilo que ele está perdendo. Veja, o átomo de carbono não está perdendo. Desculpe, o átomo de carbono não está ganhando nenhum elétron aqui. Porque o oxigênio que estão ligados ao átomo de carbono são mais eletronegativos. Esse átomo de carbono quer ganhar um elétron, porque o outro elétron já roubou do átomo de hidrogênio. Esse átomo de oxigênio quer 2 elétrons. Então, o carbono vai perder esses dois elétrons, vai perder 2 elétrons para ir para esse átomo de oxigênio e vai perder um elétron para ir para esse outro. Por isso que aqui está perda de 3 elétrons. Perda de 3 elétrons. Ele vai perder 2 elétrons para ir para esse átomo de oxigênio e vai perder um elétron para ir para esse oxigênio. E não vai ganhar nenhum elétron. Não vai ganhar nenhum porque não existe átomos vinculados, ligados a esse carbono que sejam menos eletronegativos. E aí nós vamos conseguir verificar que o NOx deste carbono aqui, ó, é mais 3. Mais 3. Bem, mas tem esse outro átomo de carbono. Perceba o seguinte, esse átomo de carbono está ligado com 3 átomos de hidrogênio. O hidrogênio tem um NOx mais 1. Então aqui é mais 1. Aqui também é mais 1. E aqui também é mais 1. O hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o carbono. A tendência é que o hidrogênio passe esses elétrons para o carbono. Passe esses elétrons para o carbono. Significa que nessa outra parte da molécula, o carbono vai ganhar 3 elétrons, mas não vai perder nenhum, porque, veja, o outro átomo que está ligado com o carbono é um átomo que tem a mesma eletronegatividade. Então, é justamente nessa outra parte da molécula aqui, que está aqui, é justamente o contrário. Ele vai ganhar 3 elétrons e vai perder 0 elétrons. Ora, se ele vai ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com NOx menos 3. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aqui está certo. Aqui, nessa parte da molécula, ele perdeu 3 elétrons. Por isso que o NOx é mais 3, porque ele perdeu 3 elétrons. Nessa outra parte da molécula, este átomo de carbono ganhou 3 elétrons. Por isso que o NOx é menos 3. Bem, então perceba o seguinte. Esse carbono tem um NOx. Esse carbono aqui tem um NOx mais 3. E este carbono aqui tem um NOx menos 3. Como que nós definimos, então, o NOx médio para o átomo de carbono, sendo que eu tenho 2 átomos de carbono? Eu vou somar esses valores do NOx dos 2 átomos de carbono e dividir pelo total de átomos de carbono da molécula. Por isso que está aqui, mais 3 menos 3 dividido por 2, que vai dar 0. Na outra molécula que nós avaliamos, o NOx desse carbono é menos 3, o NOx desse carbono é menos 1. Mas eu tenho 2 átomos de carbono. Eu somo menos 3 menos 1, vai dar menos 4, dividido por 2, menos 2. Perceba o seguinte, ele está falando que o carbono, essa conta está me mostrando o seguinte, o carbono do etanol tem um NOx menos 2, ou seja, é um NOx médio, e o carbono do ácido acético tem um NOx 0, como média, que é justamente o que nós definimos de uma maneira mais simples, ó, de menos 2 a 0. Aqui eu estou fazendo uma avaliação com a molécula aberta, avaliando carbono por carbono. Também é possível. No final, para cada molécula, para achar esses valores que nós calculamos por meio dessas equações simples, ou seja, achar esse menos 2, achar esse 0, nós temos que abrir a molécula,
calcular o NOx de cada um dos átomos e depois tirar o valor médio, que é somar os NOx e dividir pelo número de átomos de carbono. Tudo bem aí? Muito bem. Caminhamos. E aí, veja, da mesma maneira que nós colocamos e determinamos os valores médios, nós temos que achar o mesmo valor, até esses NOx aqui, porque senão alguma coisa, algum raciocínio errado nós fizemos. E aí daqui para diante o raciocínio é o mesmo. Se o NOx está aumentando, é sempre lembrar o que eu coloquei, porque às vezes a gente acaba confundindo. Se o NOx ele está aumentando, ele está saindo de um número negativo para um número positivo, isso é uma situação de oxidação. Se o NOx ele está ao contrário, ele não está aumentando veja que aqui é negativo, né, aqui embaixo, e aqui é positivo em cima. Se for ao contrário, eu estou saindo de um NOx maior para um NOx menor, eu tenho uma situação de redução. Ou seja, aumentou o NOx, significa que você está perdendo elétrons. Diminuiu o NOx, significa que você está ganhando elétrons. Tudo certo? Certo, senhores? Muito bem. Veja, quando eu não sei se a maioria de vocês fez Química Geral 1 comigo, nós vimos como se faz balanceamento de equações. Mas eu não ensinei vocês como faz balanceamento de equações de reações redox. Porque vocês vão ver que é muito mais diferente. É muito mais diferente, é horrível. É muito diferente. Muito diferente. É mais difícil. A palavra é essa. É mais difícil você, você estabelecer, você calcular, você realizar um balanceamento de equações de oxirredução. Então vamos por partes. Primeira coisa, você pode fazer um balanceamento de reações de oxirredução em meio ácido ou em meio básico. De qualquer maneira, em qualquer situação, nós precisamos identificar as semi-reações de oxidação e as semi-reações de redução. Você precisa identificar isso. Nós vamos identificar isso, porque a gente precisa saber quem está reduzindo e quem está oxidando. Segunda coisa, quando a gente fala numa reação redox, você sempre tem uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. Na semi-reação de oxidação, oxidar significa perder elétrons. E se você está perdendo elétrons, o elétrons ele é um produto da reação, então ele tem que estar do lado do produto. No processo de semi-reação de redução, você está ganhando elétrons, então você não vai colocar o elétron do lado do produto, você vai colocar o elétron do lado do reagente. Então perceba o seguinte, eu estou falando para você que você, olhando uma semi-reação, você já consegue definir se ela é uma semi-reação de redução ou de oxidação. O elétron está do lado do produto, veja, aqui eu tenho do lado do produto, aqui eu tenho o lado do reagente. Então, o elétron está do lado do produto, você tem um processo de oxidação. O elétron está do lado do reagente, você tem você tem uma semi-reação de redução. Tudo bem isso? Isso é importante. Tudo bem isso? Essa identificação de uma semi-reação de redução e oxidação? Muito bem, vamos continuar, que ainda não começamos. Uma outra questão também é a maneira que nós podemos representar um par redox. Veja, aqui são semi-reações de oxidação. Mas veja, essa espécie, por exemplo, aqui, nessa reação de oxidação, o magnésio está oxidando e gerando magnésio 2 magnésio está sofrendo um processo de oxidação, gerando o magnésio 2 magnésio 2 Isso aqui é um par redox. Por que é um par redox? Veja, o magnésio tem possibilidade de perder elétrons. O magnésio perde elétrons, magnésio metálico. Se ele está perdendo elétrons gerando o magnésio 2 então essa espécie é um agente, está atuando como uma espécie
que doa elétrons. Que doa elétrons. Então é uma espécie que vai oxidar e vai doar elétrons. Se ela oxida, ela é um agente redutor. Então aqui é uma espécie redutora. Quando ela reduz e gera o magnésio 2+, o magnésio 2+ quer ganhar elétrons. Quer ganhar elétrons. Uma espécie que quer ganhar elétrons é uma espécie que quer reduzir. O magnésio 2+ pode reduzir, pode acabar reduzindo. Se pode acabar reduzindo, ele é um agente oxidante. Percebe? Eu tenho um par redox. Essa espécie que é um agente redutor e essa espécie que é um agente oxidante. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso escrever um par redox. Ou que, assim, por concepção da química, se definiu que num primeiro, se você for escrever um par redox, você coloca a primeira espécie, né, que é a espécie que é um agente oxidante, e depois a espécie redutora, ou seja, a espécie que vai causar oxidação e a espécie, ou que vai, né, causar oxidação, ou seja, que precisa ganhar elétrons, e a espécie redutora que vai perder elétrons. Por isso que, se você falar um par redox magnésio 2+, a forma de se escrever é magnésio 2+ traço magnésio. Essa outra espécie, uma reação de redução, veja, ferro 3+ ganhando elétrons, gerando ferro 2+. Ferro 2+ pode perder elétrons. Pode ganhar também, mas pode perder. Quando ele perde elétrons, se ele perder elétrons, perdeu o elétron, ele oxidou. Então, veja, a espécie que oxida vai causar redução em alguma espécie. Então, o ferro 2+ é um agente redutor. O ferro 3+, ganhando elétrons, ele é um agente oxidante que está se reduzindo. Perceba, ele é um agente oxidante. Ele causa oxidação numa espécie para poder se reduzir. Por isso que o ferro 3+ é um agente oxidante, está do lado aqui do agente oxidante, e o ferro 2+, por haver a possibilidade de perder elétrons, está do lado dos redutores. É apenas uma simbologia. Tudo bem, gente? Ainda não falei nada de representação, de balanceamento. Bem, vamos começar. Como que a gente faz isso? Nós temos algumas etapas. Nós vamos ver o balanceamento para o meio ácido. Nós temos e o exercício é bem assim mesmo. Ele te dá uma equação e fala, balanceia essa equação. Se fosse uma equação orgânica, não é uma reação eletroquímica, não tem problema, você vai verificar aqui, né, a quantidade de magnésio. Aqui tem o magnésio, beleza. Aqui você tem 2 átomos de carbono. Aqui tem um só, então você colocaria 2 aqui. Aqui você tem 2 átomos de oxigênio, com vezes 2 seriam 4 átomos de oxigênio. Aqui tem 4 átomos de oxigênio. Percebam, aqui tem 2 hidrogênios. Aqui não tem hidrogênio. Começou a dar problema. Porque essa equação não é uma equação simples. Isso aqui é uma equação de oxirredução. Nessa equação de redução, eu preciso ter uma metodologia para poder determinar para poder balanceá-la. Para poder fazer isso, eu preciso, fazer uma conta ou fazer o raciocínio que eu vou ensinar para vocês para cada semi-reação. Para cada semi-reação. Nós vamos começar pela semi-reação de redução. E para isso eu preciso identificar a espécie que está reduzindo. Então, eu pego a equação e vou verificar quem está oxidando e quem está reduzindo. Então, veja, o oxigênio nós sabemos que é -2. O NOx. O magnésio, aqui não é magnésio, o manganês, eu não sei, então é X. Eu vou fazer a conta. X, veja que eu só tenho um manganês, menos 2 vezes, porque é o NOx do oxigênio, vezes 4. Igual a -1. Porque a molécula é uma espécie iônica. É uma molécula com carga, não é uma molécula neutra. 2 vezes 4 é -8, negativo. Quando eu passo desse lado vai ficar positivo, então vai ficar 8 menos 1,
8 menos 1 é 7 positivo. É esse resultado aqui. Manganês 2+, nós já tínhamos visto que espécies iônicas simples terão como NOx sua carga. 2+, está aqui, 2+. Vamos definir agora aqui o NOx do carbono, porque o NOx do oxigênio é -2, o do hidrogênio é +1, aí vem a equação aqui em cima, ó. -1 vezes 2, esse +1 vem da onde? +1 é do hidrogênio. +1 vezes 2, esse 2 vem da onde? Do número de átomos de hidrogênio. X, porque o X é aqui, é o carbono. Só que eu tenho 2 átomos de carbono, por isso que tem esse número 2 aqui. -2 vezes 4. -2 vezes 4, vamos fazer a conta aqui. -2 vezes 4 é -8. -8 passando para o outro lado da equação vai ficar 8 positivo. 1 vezes 2 é 2 positivo. Se eu passar do outro lado vai ficar 2 negativo. Então 8 menos 2 vai dar 6 positivo. 6 positivo dividido por 2 vai dar 3 positivo, que é justamente esse número. Aqui o carbono, veja, o oxigênio é -2. -2. O carbono eu não sei. Então, X tem um único átomo de carbono, então vezes 1, mais. Não vou colocar mais, porque aqui está negativo. É -2, que é o NOx do oxigênio. Então, -2 vezes 2, porque é a quantidade de átomos de oxigênio. E isso aqui é igual a 0, porque a molécula, o CO2, é molécula neutra. Veja, -2 vezes 2 é -4. Quando a gente passa para esse lado da equação, vai ficar 4 positivo, que é justamente o NOx do átomo de carbono. Então, fazendo-se essas contas, a gente percebe o seguinte. Você está saindo de 7 para 2, está diminuindo, e está saindo de 3 para 4, está aumentando. O NOx, quando aumenta, é fato que está acontecendo uma oxidação. O NOx, quando diminui, é um fato de que a substância está sofrendo um processo de redução. O que eu falei para você? Vamos fazer as semi-reações de redução e depois fazer as semi-reações de oxidação. Quem que está reduzindo? As espécies que contêm manganês, ou seja, MnO4-. Bem, como que a gente vai então começar essa semi-reação? Escrevendo MnO4-, setinha, Mn2+. Depois, segunda etapa, preciso fazer o balanceamento de todos os átomos menos de hidrogênio e de oxigênio. Menos de hidrogênio e de oxigênio. Aqui eu tenho um único átomo de hidrogênio, um único átomo de manganês, então não preciso colocar ou multiplicar nenhum lado aqui da seta. Oxigênio eu não posso mudar, então vamos continuar. Depois, eu preciso, veja bem, eu balancear os átomos de oxigênio. Percebo que nós balanceamos todos os elementos menos o átomo de hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou balancear o número de átomos de oxigênio. Para balancear o número de átomos de oxigênio, eu vou adicionar água. E eu vou contar esses átomos de oxigênio olhando para o oxigênio desta molécula de água. Então veja, aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então eu tenho que colocar do outro lado da equação, colocar 4 vezes moléculas de água. Por quê? 4 vezes O vai dar 4 átomos de oxigênio. Aqui eu também tenho 4 átomos de oxigênio. Então, em termos de átomo de oxigênio, essa expressão está balanceada. Vamos balancear agora o número de átomos de hidrogênio. Para balancear o número de átomos de hidrogênio, eu tenho que adicionar íons H+, porque o meio é ácido. Então, veja, aqui, olhando aqui em cima, eu tenho 8 átomos de oxigênio. Do outro lado, eu preciso ter 8 átomos de oxigênio. Como que a gente vai colocar? 8H+. Perceba, eu tenho aqui 8 átomos de hidrogênio, 8 átomos de hidrogênio. 4 átomos de oxigênio, 4 átomos. 4 vezes 8, 4 átomos de oxigênio.
Por fim, nós precisamos balancear as cargas, ou seja, dos dois lados da seta precisa existir a mesma quantidade de elétrons. Como que a gente conta os elétrons? Ou cargas, na verdade, porque pode ser positiva. Veja, eu tenho um manganês, eu tenho duas cargas positivas aqui. Você olha desse jeito mesmo, você tem que olhar nas cargas. Duas cargas positivas. Se eu tivesse, veja aqui que eu tenho o número 1. Se eu tivesse o número 2 aqui, eu multiplicaria esse 2 pelo número de cargas. A gente vai ter exemplos assim. Então, veja, eu tenho uma vezes essa carga dupla positiva. Então, eu tenho duas cargas positivas desse lado. Aqui eu tenho 8 cargas positivas. Por que você sabe que é 8 positiva? Porque, veja, aqui você tem a carga a mais. É uma carga positiva. Só que eu tenho 8 vezes isso. Então, eu tenho 8 cargas positivas. Eu tenho 8 desse lado, 8 cargas positivas, 8 cargas desse lado positivas. E desse lado eu tenho duas cargas positivas. Nós precisamos balancear esses dois lados de tal forma que eles fiquem iguais, adicionando elétrons. Bem, para que lado que eu adiciono elétrons? Você está trabalhando com uma semi-reação de redução. Uma semi-reação de redução, o elétron tem que ficar do lado dos reagentes. Então você vai adicionar os elétrons desse lado. Qual que é a quantidade de elétrons? A quantidade suficiente para que a somatória de carga positiva com a negativa dê a mesma quantidade de carga do outro lado da seta. 8 cargas positivas mais 5 elétrons vai me sobrar 3. Ops. Calma aí. Oito cargas positivas. Com mais uma carga negativa. Ah, mas uma carga negativa? Eu acabei não colocando isso aqui, né? Tem uma carga negativa aqui, ó. Uma carga negativa, né? Uma carga negativa. Mais 8 cargas positivas. Essa carga negativa, ela vai se somar com esses 5 elétrons. 5 elétrons mais uma carga, 6. 6 negativos com 8 positivos. Duas cargas positivas. Duas cargas positivas. Desse lado, eu só tenho essas duas cargas positivas. Balanceei a semi-reação. Então, aqui está pronto o balanceamento da minha semi-reação de redução. Eu não terminei ainda. Eu só fiz a primeira semi-reação de redução. Eu vou fazer agora a semi-reação de oxidação. Por enquanto, estão acompanhando? Eu vou fazer a mesma coisa para os 5 elétrons. Vou mostrar aqui. Veja, a gente tem... Deixa eu aqui. Peraí. Deixa eu apagar aqui para fazer de novo. Olha só. Depois que a gente adicionou, depois que nós balanceamos o átomo de oxigênio e de hidrogênio, a última parte que nós precisamos fazer é balancear as cargas. Para balancear as cargas e ficar como está aqui embaixo, nós precisamos olhar para essa equação aqui, porque essa equação, essa semi-reação, ela já tem balanceamento dos elementos químicos, balanceamento do oxigênio e balanceamento do hidrogênio. Só está faltando balanceamento de carga. No balanceamento de carga, você olha a carga que está na molécula ou no íon. É a primeira coisa. Então você veja, você tem aqui uma molécula iônica. Esse sinal, ou seja, essa carga que está aqui, ela representa, quando você olha para ela, dá um sinal negativo apenas. Isso indica para a questão de carga como se você tivesse apenas um elétron na conta de cargas, no balanceamento de cargas. Então você teria desse lado aqui da seta um elétron, e aqui você tem uma espécie iônica, aonde você olha novamente pelo sinal, mais um.
Esse mais indica não um elétron, indica uma carga positiva, um próton, ou seja, existe a presença de uma carga positiva aqui, que está multiplicando pelo coeficiente estequiométrico igual a 8. Então, eu tenho do lado aqui dessa seta um elétron. Quando eu falo um elétron, é uma carga negativa, mais 8 cargas positivas. Eu tenho 8 cargas positivas. Eu vou até tirar esse negócio de elétron e colocar em carga negativa. Mas vocês entendam que essa carga negativa é o elétron. Uma carga negativa, aqui, uma carga negativa, e deixa eu tirar esse mais daqui. Uma carga positiva e 8 cargas, uma carga negativa e 8 cargas positivas, desse lado da equação. Aqui, veja, eu tenho um íon que tem esse exponencial aqui, que é a carga do íon, 2 mais. 2 mais é indicativo que você tem duas cargas positivas aqui desse lado da equação. Ora, de um lado, se você fizer a conta, você tem 7 cargas positivas, porque você tem uma carga negativa com 8 cargas positivas. Uma carga positiva daqui pode interagir com essa carga negativa e neutralizar essa carga negativa. Então eu ficaria, na somatória geral aqui, eu ficaria com 7 cargas positivas desse lado e 2 cargas positivas desse outro lado. Essa equação não está balanceada. Uma equação não pode ficar desse jeito, porque se ela tivesse um desbalanceamento de cargas, fatalmente, seja desbalanceamento de cargas positivas ou negativas, você ia levar um choque se você colocasse o dedo numa solução que tem um sistema como esse. Então, o que você faz? Precisamos balancear. Para você balancear aqui, não tem como você adicionar carga positiva. Você tem que adicionar carga negativa. E adicionar carga negativa significa adicionar elétrons. Se eu adicionar elétrons do lado direito da seta, se eu colocasse aqui, por exemplo, 5 elétrons, 2 cargas positivas mais 5 elétrons, ficariam com 2 cargas negativas como resultado. Mas perceba, essa operação de somar 5 cargas negativas desse lado aqui não faz com que você tenha um equilíbrio entre cargas. Mas se você adicionar desse lado aqui da equação 5 cargas negativas, que nós estamos entendendo como sendo elétrons, então eu vou colocar 5 cargas negativas aqui, 7 cargas positivas mais 5 negativas vai resultar no final das contas, ou seja, se você fizer essa conta aqui, ó, no final das contas vai resultar em 2 cargas positivas. Essas 2 cargas positivas se igualam a essas 2 cargas positivas desse lado da equação. Isto é um sistema em equilíbrio de cargas. Essas 5 cargas negativas, ela é identificada como cargas de elétrons, são elétrons. Por isso que existe essa somatória aqui, ó, de 5 elétrons. Então, esses 5 elétrons é um indicativo que, na reação química de redução, para que essa espécie sofra a redução, é necessário que se ganhe 5 elétrons diante dessa reação que está balanceada. Ah, mas e se fosse 4 elétrons? Não está balanceado, porque 4 elétrons, aqui ficaria como resultado 3 positivo e aqui 2, não está balanceado. Ah, e se fosse 8 negativo? Também não está balanceado, porque se fosse 8 negativo, aqui ia ficar menos 1 e desse lado 2 mais. Então, o ideal aqui é ter 5 cargas negativas para balancear a carga da semi-reação do lado dos reagentes, para equivaler a carga positiva com a carga positiva do lado dos produtos. Tudo bem aí? Professor, Ei, tô com uma dúvida aí, na parte que você adicionou água. É obrigatório adicionar água sempre nos produtos, tanto na equação, semi-equação de redução, quanto na de oxidação? aqui na questão do balanceamento dos átomos de oxigênio, né? É, Não, não é sempre do lado dos produtos. É boa pergunta. Que lado que a gente vai adicionar água? O lado que precisa ser adicionado oxigênio. Então perceba,
Se eu não. Tem que olhar para cá. Ó. Veja, aqui está balanceado o número de elementos químicos, mas a gente não adicionou, não balanceou em termos de oxigênio. Para balancear em termos de oxigênio, a gente precisa adicionar água. Mas qual o lado que eu vou adicionar água? O lado que está precisando de oxigênio. Esse lado já tem oxigênio, então eu vou adicionar água aqui. Ó. Tá, ó, veja bem o que eu vou fazer. Ó. Eu estou adicionando água desse lado aqui. Quando eu adiciono água da forma como eu fiz, uma molécula de água, eu coloquei um átomo de oxigênio. Esse lado tem 4 átomos de oxigênio. Então não está balanceado ainda. Eu preciso colocar aqui, olha, 4, porque esse 4 multiplicado pelo átomo de oxigênio vai me permitir eu ter 4 átomos de oxigênio desse lado do produto, 4 átomos de oxigênio desse lado. Então, respondendo novamente, que lado que eu coloco a molécula de água? O lado em que eu preciso balancear a quantidade de átomos de oxigênio. Pode ser do lado do produto, como pode ser do lado do reagente. Entendeu? Entendi. Mas esse balanceamento faz nos dois tipos de reação? Nos dois tipos. Vou fazer agora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vou fazer agora. Beleza. Beleza. E o hidrogênio é o mesmo raciocínio. Você vai colocar hidrogênio o hidrogênio aqui, né? O balanceamento do hidrogênio, colocando íons H+, do lado que você está precisando ter hidrogênio. Vamos fazer aqui. Vamos fazer a outra parte. Vamos fazer a outra parte, que é a parte da semi-reação de oxidação. Então veja, a espécie que está oxidando, essa espécie que nós pegamos é a espécie que está reduzindo. É a espécie que está reduzindo. Agora nós vamos pegar a espécie que está oxidando. A espécie que está oxidando é essa aqui. Então, mas a gente vai pegar qual? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, montar a semi-reação de oxidação. Essa espécie está oxidando, nós vamos pegar o par redox. Pegar essa espécie e vamos pegar essa espécie. Bem, então a primeira coisa, juntar essas espécies colocando a seta no meio. É isso aqui. Balancear átomos de hidrogênio e oxigênio. Desculpe. Balancear o número de elementos químicos, menos hidrogênio e oxigênio. Perceba o seguinte, não vamos olhar para oxigênio e hidrogênio, apenas para os outros elementos. Eu tenho 2 átomos de carbono aqui e 1 aqui. 2 átomos de carbono nos reagentes, 1 nos produtos. Por isso que a gente coloca número 2 aqui, ó, para que eu possa ter 2 átomos de carbono no lado dos produtos, 2 átomos de carbono do lado dos reagentes. Precisamos agora balancear em termos de átomos de oxigênio. Eu vou adicionar água. Veja, eu tenho desse lado, eu tenho 4 átomos de oxigênio, desse lado eu tenho 4 átomos de oxigênio. Eu preciso adicionar água. Preciso adicionar água? Não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui e 4 átomos de oxigênio aqui. Eu não preciso adicionar água. Depois, eu preciso adicionar hidrogênio. Hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios desse lado e nenhum desse lado. Então, eu preciso colocar aqui 2H+. Para ficar com a mesma quantidade de hidrogênio. Então, vocês percebem? Não é, você vai balancear olhando para o produto. Não, você vai verificar onde que está precisando colocar hidrogênio para balancear. Depois, precisa balancear. Desculpa que eu acho melhor agora fazer assim, para depois a gente ver como ficou. Porque assim vocês vão tentando fazer junto comigo aqui. Imagine agora que a gente está precisando balancear carga, porque a gente já balanceou todos os elementos químicos, balanceamos. Não tem necessidade de balancear o oxigênio porque já está balanceado. Já balanceamos o hidrogênio, agora é carga. Desse lado eu não tenho carga nenhuma. Desse lado eu tenho 2 cargas. Ora, gente, como que pode desse lado não ter carga nenhuma e essa aqui ter 2 cargas positivas? São 2 cargas positivas. Eu preciso matar essas 2 cargas positivas adicionando o quê? Carga negativa. 2 cargas negativas.
Adicionar duas cargas negativas, eu preciso adicionar 2 elétrons aqui, ó. Percebo, isso aqui é uma equação de oxidação. Você pode até fazer esse raciocínio que eu vou fazer agora. É uma reação de oxidação. Uma reação de oxidação é uma reação cujos elétrons têm que estar do lado dos produtos. Perceba que nós nem fizemos essa avaliação para colocar as cargas negativas. Mas eu estou fazendo agora. Veja que os elétrons nós adicionamos do lado dos produtos. Porque precisava ser dos lados dos produtos mesmo, os elétrons. Por quê? Porque eu estou trabalhando com semi-reação de oxidação. Tudo bem aí? Ainda não terminou. Ainda não terminou. Vai terminar agora. Veja, eu vou juntar. Então, veja bem. Está aqui a reação que nós fizemos, a semi-reação de oxidação. E nós agora, gente, precisamos juntar as duas equações. As duas semi-reações. A semi-reação de redução, que é essa aqui, e a semi-reação de oxidação, que é a reação superior, que é essa aqui. Percebam que essa, da forma como está as semi-reações, nós não conseguimos eliminar, cortar esses elétrons. Pergunto para vocês, vocês já viram alguma reação química que fica mostrando do lado dos reagentes ou dos produtos esta informação, número de elétrons? Você nunca viu. Por quê? Porque nós precisamos eliminar esses elétrons. Então, como que a gente faz isso? Cortando esses elétrons. Veja que eu tenho elétrons do lado dos reagentes e elétrons do lado dos produtos. Para poder cortar eles, eles precisam ter números iguais. Para ter números iguais, eu vou ter que multiplicar 5 na equação de cima, 2 na equação de baixo. Por quê? Quando eu faço isso, eu vou ficar com 10 elétrons, 10 elétrons. Isso aqui permite simplificar as equações, ou seja, isso é uma operação de simplificação. Não significa que não está acontecendo essa situação de que a semi-reação de redução eu estou trabalhando com 10 elétrons, ou ela está ganhando 10 elétrons, e a semi-reação de redução está ganhando 10 elétrons, e a semi-reação de oxidação está perdendo 10 elétrons. Não, está acontecendo isso sim. Aqui o número de elétrons envolvidos nessa reação de oxidação são... Se alguém perguntasse para você, escuta, nessa reação aqui, quantos elétrons estão sendo envolvidos? 10 elétrons. Mas perceba, quando eu simplifico e retiro esses elétrons, o que basta agora você fazer? Somar esses itens que estão do lado dos produtos, somar esses itens que estão do lado... Somar esses itens que estão do lado dos reagentes e somar esses itens que estão do lado dos produtos. E tentar simplificar quando é possível simplificar elementos ou moléculas que são idênticas. Então veja, aqui você tem 16 íons H+. Aqui você tem 10 íons H+. Perceba, dá para você simplificar tirando esse 10 e aqui sobram 6. Aqui vai ficar 6. Que é justamente esse 6 aqui. Não tem como se simplificar o óxido de manganês, porque não tem manganês do lado de produtos. Não tem como se simplificar o íon manganês, porque não tem o íon manganês do lado dos reagentes. Não tem como você simplificar esse composto orgânico, porque ele não está do lado dos produtos, só está do lado dos reagentes. Não tem como você simplificar a molécula de água e nem de CO2. Então, você vai somar aqui os elementos, substâncias e espécies iônicas do lado dos reagentes, 2MnO4- mais 6H+, mais 5H2C2O4, dando origem a 2CO2 mais 2Mn2+, mais 8H2O. Percebo que você não conseguiria fazer isso se você não levasse em consideração todo esse procedimento. Somente fazendo continha, sabe, do número de átomos que tem de um lado e número de elementos que tem de outro. Tudo bem aí, gente? Muito bem. Veja, essa é uma situação de balanceamento para uma reação ácida. Vamos ver aqui para uma reação básica.
Quando inclusive eu acho que no Atkins, eu tenho a impressão que nem no Atkins ele fala de balanceamento de reações básicas. Ele pede exercício, mas não fala como faz. Ele dá só do sistema ácido. Vamos para o sistema básico. A reação é idêntica, é a mesma. Essa espécie aqui está sofrendo redução, como nós vimos. E... não é a mesma não. Calma aí. Não é a mesma não. A espécie aqui é a mesma, mas não está reagindo com o oxigênio. Está reagindo com o Br-. Vamos verificar aqui então. Nós vimos lá na reação passada que o óxido de manganês, o NOx do manganês é 7. Veja que o óxido de manganês está sendo... O tetróxido de manganês está sendo convertido para dióxido de manganês. Veja que o NOx, você fazendo as contas, aqui está a maneira, né, de se fazer as contas, você está saindo do NOx 7 para o NOx 4, está diminuindo o NOx. E perceba que o brometo está saindo de um NOx menos 1 e o bromo aqui do óxido de bromo está... E o óxido de bromo está indo para o NOx 5+. Em cima o NOx está diminuindo, abaixo o NOx está aumentando. Quando o NOx diminui, nós temos um processo de redução. Quando o NOx aumenta, nós temos um processo de oxidação. Então aqui nós temos o NOx de um composto que está reduzindo, aqui nós temos o NOx de um composto que está oxidando. Vamos então formar as semi-reações. Num primeiro momento, a gente precisa formar a semi-reação de redução. Então, de redução, nós vamos colocar as espécies que estão reduzindo, e que, né, o agente oxidante, o agente redutor. Tá aqui, eu pego o óxido de manganês, tetróxido de manganês, com óxido de manganês. Vou fazer o balanceamento dos elementos químicos, menos hidrogênio e oxigênio. Manganês, aqui eu tenho 1, aqui também tem 1, não tenho outros elementos químicos, não dá para balancear o oxigênio agora. Muito bem. Depois, temos que balancear a quantidade de átomos de oxigênio. É idêntico, é adicionar átomos de oxigênio adicionando água. Veja, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui, 2 átomos de oxigênio aqui. O que eu vou fazer? Vou adicionar 2 moléculas de água aqui, ó. Mas por que precisa ser 2? Porque eu tenho somente 2 átomos de oxigênio aqui. 2 moléculas de água. E agora, veja, eu tenho desse lado 4 átomos de oxigênio e desse lado 4 átomos de oxigênio. 2 átomos aqui, mais 2 aqui. Até aí, tudo bem? Que eu vou continuar. Agora que vai ser o novo, no meio básico. No meio básico, gente, o que muda em relação um sistema ácido? É o balanceamento em termos do hidrogênio. Para nós balancearmos a quantidade de hidrogênio, nós temos que adicionar água. Aí você vai falar, pô, professor, mas você já adicionou água aqui. Exatamente, eu tenho que adicionar água. Aí eu vou adicionar água desse outro lado aqui. Vou adicionar água aqui. Só um momento. Eu vou adicionar água. Eu já vou falar a quantidade. E veja que aqui, que lado que eu adiciono água? No lado que não tem água. E enquanto eu adicionei água do lado da equação que não tinha água, no outro lado que já tinha água, eu vou adicionar OH-. É essa que é a diferença. Esta que é a diferença para balancear átomo de hidrogênio. Vou repetir novamente. Para balancear os átomos de hidrogênio, você vai adicionar moléculas de água, eu ainda não acabei, tá? Moléculas de água do outro lado da equação que não tem a molécula de água, e
OH- do lado aonde existia já a molécula de água. Agora vem a complementação da explicação. Qual que é a quantidade de água que eu vou colocar aqui e de OH-? Vai ser 2 vezes a quantidade de hidrogênio que já tinha na equação. Então, eu tinha aqui, olha, 4 átomos. Então, como são 2 vezes a quantidade que eu tinha antes, se eu tinha 4, vão ser 8 aqui, ó. 8. Não tô conseguindo, meu filho. Jesus. Tem que fazer aqui em cima. Que horrível. Misericórdia. Gente, eu vou ter que fazer caligrafia. Peraí. Oh. 8 e aqui 8. Bem, vamos ver se é isso daqui mesmo. 2, 4, vezes 2, 8. 8, 16. 2, 4, 8, 9, 10, 11. Não tá batendo. Espera um pouquinho. Não, não é multiplicar, é somar 2. Espera aí. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Se fossem 6 aqui, 6, 12. 6, 7, 11. Não, não é isso. Deixa eu ver aqui como que tá aqui. Ai, não é 2 vezes a quantidade, é a quantidade, percebe que é uma decoreba, né? É a quantidade, o que nós vamos multiplicar aqui, ó, a quantidade é a quantidade de átomos que nós tínhamos antes, de átomos de hidrogênio. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. E eu apagar aqui para fazer de novo. Estamos fazendo balanceamento de átomos de hidrogênio. Átomos de hidrogênio. O que eu falei para vocês? Para balancear átomos de hidrogênio, você vai colocar hidrogênio, você vai colocar a molécula de água do lado da equação que não tem molécula de água. Então estou colocando aqui. E vai colocar do outro lado que tinha a molécula de água o OH-. A quantidade dessas moléculas de água que você adicionou do outro lado e do OH- vai ser exatamente a quantidade de moléculas que você já tinha aqui, ó, de átomos de hidrogênio. De átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes 2, 4. Então, 4 aqui. 4 e 4. Então, vamos ver se está certo agora. 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Com mais 4 de hidrogênio, 8. Vamos ver o oxigênio. 4 átomos de oxigênio com mais 4 átomos de oxigênio, 8 átomos. 4 átomos de oxigênio com mais 2, 6 e com mais 2, 8. Exatamente isso. Tudo bem, gente? Então, para poder. Essa é a diferença. Essa é a diferença quando se trabalha no meio básico. Depois tem o balanceamento de elétrons, ou balanceamento de cargas. Perceba que aqui molécula de água não tem carga. Aqui eu tenho uma carga negativa. Desse outro lado eu tenho 4 cargas negativas. Então, não dá para ficar de um lado uma carga negativa e do outro 4 cargas negativas. A gente precisa balancear isso. Nós só conseguimos balanceando adicionando elétrons, que é carga negativa. Então, para que possa balancear isso aqui, ou seja, desse lado tem 4 cargas. Desculpa, esse Mn tem carga? Não, né? É neutro. Para que eu possa balancear essas cargas aqui, eu preciso adicionar cargas negativas desse outro lado. Então eu vou adicionar, eu vou colocar aqui, porque se eu for escrever aqui eu não consigo, até aqui em cima até consigo. Eu vou adicionar aqui, olha, mais 3 cargas negativas, ou seja, 3 elétrons. 3 elétrons
Esses 3 elétrons, por quê? São 3 cargas negativas que, somada a essa aqui, são 4 cargas negativas. Essa aqui são 4 cargas negativas, então está balanceado. Essa aqui é a semi-reação de redução. Você pode aí se perguntar, se é uma semi-reação de redução, o elétron tem que ficar onde? Do lado dos produtos. Tá aqui, ó. O elétron está do... Desculpe. Se é uma reação de redução, os elétrons têm que ficar do lado dos reagentes. E aí você vai olhar, será que os elétrons estão do lado dos reagentes? Eles estão do lado dos reagentes. Vamos ver se está certo aqui. Tá aqui, ó, 3 elétrons, 4, 4 e 2. Isso é a semi-reação de redução. Eu vou fazer agora a semi-reação de oxidação. É o mesmo raciocínio que a gente fez agora para a redução. Só que nós vamos pegar o elemento, as substâncias que estão oxidando. O Br- está sofrendo processo de oxidação para ir para Br, menos 1 para Br, 5+. Então, veja, aqui você tem o início da semi-reação. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos adicionar moléculas, vamos balancear os elementos químicos, todos eles menos oxigênio e hidrogênio. Você tem um Br aqui, apenas isso, está balanceado, não vamos fazer então nada. E agora nós vamos começar a balancear átomos de oxigênio. Balancear átomos de oxigênio, nós temos que adicionar moléculas de água. Veja que eu tenho 3 átomos de oxigênio aqui, então eu vou colocar a molécula de água aqui. Colocamos moléculas de água aqui. Em qual quantidade? Tem que ser 3 moléculas de água. Por que 3 Por que tem que ser 3 moléculas de água? Tem que ser 3 moléculas de água porque você tem 3 átomos de oxigênio desse lado. E aqui, a hora que eu coloco 3 moléculas de água, eu multiplico esse coeficiente estequiométrico com um átomo de oxigênio para bater o equilíbrio do lado dos reagentes e dos produtos. Depois eu tenho que balancear o átomo de hidrogênio. Balancear o átomo de hidrogênio, a regra é o seguinte: eu adiciono moléculas de água do lado da equação que não tem moléculas de água. Aqui. Colocar a molécula de água aqui. E do outro lado eu vou adicionar OH-. A pergunta é o seguinte: qual que é a quantidade de OH- e qual que é a quantidade de H+, desculpe, qual a quantidade de OH- e qual a quantidade de moléculas de água que vai ter que ficar? Ou seja, qual que é o número, o coeficiente estequiométrico aqui dessa água que eu adicionei? Qual que é o coeficiente estequiométrico do OH- que eu adicionei? Isso quem define é a quantidade de hidrogênio que já tinha na equação antes de você adicionar essa molécula de água e esse OH-. Você vai pegar esse número 3 e multiplicar por 2, dá 6. Então você vai colocar aqui, ó, 6. Vamos ver se vai dar certo. 6 átomos de oxigênio mais 3 átomos, 9 átomos de oxigênio. 6 átomos de oxigênio com mais 3, 9 átomos de oxigênio. 6 vezes 2 átomos de hidrogênio dá 12 átomos de hidrogênio. 3 vezes 2 átomos de hidrogênio dá 6, com mais 6, 12. Então está balanceado. Agora nós vamos balancear agora a carga, balanceamento de carga. Perceba o seguinte, aqui eu tenho 6 cargas negativas, com mais uma aqui, ó. Então desse lado eu tenho 7 cargas negativas. 7 cargas negativas. 7 cargas... Bom, meu filho, deixa eu escrever aqui. 7 cargas negativas, 7 elétrons. Eu estou colocando elétrons, mas são 7 cargas negativas, tá? Eu não estou adicionando elétrons aqui. Eu estou falando que tem 7 cargas negativas desse lado. Aqui eu tenho uma carga negativa. Então eu vou colocar aqui um elétron. Veja, de um lado eu tenho 7 elétrons. 7 cargas negativas. Desse lado eu tenho uma carga negativa. Como que eu vou poder balancear isso? Só se eu adicionar aqui 6 elétrons. Se eu adicionar aqui 6 elétrons com mais um vai dar 7 elétrons, que vai ficar igual a 7 elétrons. Então eu vou adicionar aqui, ó,
6 elétrons. E essa aqui é a semi-reação de redução. Volto a fazer o raciocínio. Desculpe, semi-reação de oxidação. Se é uma semi-reação de oxidação, está perdendo elétrons. Os elétrons têm que estar do lado dos produtos. Perceba que os elétrons estão do lado dos produtos. Até aí, tudo bem? Sinto muito, não entendi. Ô, meu filho. Não, o Google não. Ai, meu Deus. O Google não entendeu aqui, não. Veja, não acabou ainda. Vou acabar aqui agora. Vamos ver se está certo aqui. BR menos 3, 6, 6. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 6, 3, 6, 6. 6, 6, 3, 6, 6. É isso aí mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? Trabalhar com as duas semi-reações. Perceba que aqui eu tenho uma semi-reação que tem 6 elétrons, uma outra que tem 3. Vou multiplicar de cima por 2, porque eu vou ficar agora as duas com 6 elétrons. Se perguntarem para vocês qual o total de elétrons dessa reação química, o total de elétrons envolvidos, 6 elétrons. E nós vamos simplificar aqui. Vou cortar esses 6 elétrons. 6 elétrons. Vamos ver se a gente consegue simplificar agora as moléculas de água, que tem moléculas de água para tudo quanto é lado aqui. Ó. Eu tenho 10 moléculas de água desse lado e eu tenho 11 aqui. Ó. Então eu vou simplificar essas 10 moléculas com 10 desse lado e vai sobrar uma única molécula de água, que está aqui. Perceba que eu tenho 6 OH- desse lado e 8 aqui. Ó. Vou simplificar esse 6 aqui. Com esse 8 vai ficar 2 aqui. Ó. Pois bem, vou até marcar aqui que vai ficar uma molécula de água. E aí você vai somar as substâncias que estão do lado dos reagentes e aquelas que estão do lado dos produtos. E o resultado vai ficar 2MnO4- mais uma molécula de água, o proveniente da simplificação, mais Br-, 2MnO2 mais BrO3- mais 2OH-. Essa que é a equação balanceada em um meio básico. Tudo bem, gente? Então, assim, não é difícil. É apenas a gente lembrar assim, que tem algumas etapas. Essas etapas sempre serão assim. A diferença entre o meio ácido e o meio básico é no balanceamento dos átomos de hidrogênio. No caso do ácido, das reações ácidas, nós balanceamos o hidrogênio, a quantidade de hidrogênio, adicionando íons H+. Você veja que aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho que colocar 2 H+ do outro lado. No caso de reações em que nós temos balanceamento básico, para nós fazermos os balanceamentos básicos, nós precisamos... Cadê? Para a gente fazer o balanceamento básico, eu preciso olhar aqui no balanceamento que você fez do átomo de oxigênio e adicionar a água de um lado. Aqui eu já estou apontando, ou seja, a água ficaria desse lado aqui. Por quê? Porque aqui eu já tenho água. Mas do outro lado eu adicionaria OH-, que é justamente aqui. OH-. E a quantidade, nós multiplicamos o coeficiente estequiométrico, que é a quantidade de átomos de hidrogênio. Sempre assim. Beleza? É a única diferença do procedimento. E depois, claro, a gente simplifica o número dos átomos. O que significa 4, Joyce? Pergunta que eu não entendi, não. Beleza. E aí, e depois, finalmente, a gente... E daí, você tá entendendo? Finalmente, a gente junta as duas semi-reações, simplifica os elétrons, para que os elétrons não apareçam na reação química. Deixa eu só falar mais uma coisinha, senão pode parecer que eu estou falando aqui, simplificar, não pode aparecer elétrons. Veja, na verdade, não se mostra esses elétrons, porque você até poderia colocar aqui, olha, 3 elétrons aqui, 6 elétrons aqui.
Veja, você poderia simplificar e ia ficar 3 elétrons deste lado. Se nós fizéssemos isso e deixássemos assim, é um indicativo de um desbalanceamento em termos das transferências de elétrons. Você colocar o dedo lá, você ia levar um choque no processo reacional. Por isso que a gente, para ter um equilíbrio em termos do número de elétrons que precisa se movimentar dentro do processo reacional, precisa haver essa simplificação. Continuando aqui. Vocês se lembram, antes de mostrar isso, vocês se lembram que nós estudamos ácidos e bases de bronze e Lowry. Estão lembrados disso? Vocês lembram desse nome, pelo menos? Que nós estudamos ácido e base de Bronsted e Lowry. Bem, comigo aqui, ó. H2. CO3. Meu filho. H2CO3. Ácido carbônico. Mais água. Isso aqui vai dar origem HCO3- mais H3O+. Por que eu estou adicionando, ou por que eu estou mostrando essa equação? Por definição, ácido de Bronsted é toda e qualquer espécie capaz de doar prótons. Estão lembrados disso? Ácido de Bronsted, toda e qualquer espécie capaz de doar prótons. Então, esse ácido carbônico, ele é um ácido, vou colocar A aqui, ele é um ácido de Bronsted. Porque ele doa um próton para a molécula de água. Toda espécie capaz de receber um próton, ela é dita como uma base de Bronsted-Lowry. Agora, perceba o seguinte. Quando o ácido carbônico perde um próton, ele gera essa espécie. Essa espécie pode ganhar um próton agora. Então, quando a espécie ganha um próton, ela é uma base. Então, veja, isso aqui eu vou colocar o índice 1 para indicar que você tem um ácido base conjugado. Você tem o seguinte, esse ácido 1 faz um conjugado com essa base 1. Significa o seguinte, esse ácido carbônico, que é um ácido de Bronsted-Lowry, tem como base conjugada a ele o bicarbonato, que é o B1. A molécula de água, que é uma base que eu vou colocar 2 aqui, é uma base porque pode aceitar um próton, é uma base conjugada desse ácido aqui, que eu vou chamar de 2, que pode perder um próton, que pode doar um próton. Só um minutinho. Então, isso aqui é um ácido 2. Estão lembrados disso? Eu só estou fazendo um remember com vocês. Tudo bem aí? Então, isso aí a gente já tinha visto. Esse raciocínio, gente, a espécie que doa um próton é chamado de ácido, a espécie que recebe próton é uma base. A espécie que doa um próton gera uma outra espécie que é capaz de receber um próton. Par conjugado ácido, porque doa um próton, e base. Calma aí.
Ácido porque doa um próton e base porque tem a capacidade de receber um próton. Esse mesmo raciocínio de transferir um próton para uma molécula e a outra molécula aceitar esse um próton, eu posso fazer também nas reações de óxido-redução. Do mesmo jeito. Porque observe o seguinte, numa reação de óxido-redução, eu tenho a espécie, que reduz, ela ganha elétrons. A espécie, o agente, calma aí. O redutor, vamos definir direitinho. O RED é de redutor. O agente redutor é a espécie que vai causar redução. Ou seja, então o agente redutor é a espécie que vai causar redução. Se é a espécie que vai causar redução, é a espécie que vai essa espécie A aqui, ela vai oxidar. Se ela vai oxidar, ela vai transferir elétrons. Ela vai doar elétrons. Então, veja, não está de propósito aqui, por acaso, o A. O A, lembra que a gente colocou aqui? Ó, eu coloquei A de ácido. O ácido transfere prótons. Veja, eu estou colocando A aqui para lembrar mesmo de ácido que transfere. Essa espécie redutora, ou seja, a espécie agente redutor, ele transfere, o agente redutor, ele transfere elétrons, ele oxida. Então ele está agindo como se fosse um ácido. É um ácido, pode estar vinculado essa ideia com o de Bronson-Lewis, mas também de Lewis, se transfere elétrons, transfere partículas. Esse B, que é de base, para lembrar a base recebe o próton. Essa base não está recebendo próton, ela está recebendo elétron. É o agente oxidante, ou seja, ela reduz, essa espécie reduz, mas causa a oxidação da outra espécie. Do mesmo jeito que essa espécie A, que eu coloquei A de propósito, que é A de ácido, porque transfere um próton e aqui a espécie está transferindo elétrons, ao transferir elétron, ela oxida. Gera essa espécie oxidada. Essa espécie oxidada quer elétrons. A espécie que quer elétrons, ela reduz. A espécie que reduz é chamada de agente oxidante. Por quê? Porque ela ganha elétrons, ela vai causar oxidação. Então, perceba o seguinte. Para ficar melhor, essa espécie A aqui, aliás, eu estou falando errado, né? É essa aqui. Ó. Essa, a espécie A, que eu coloquei de A, de ácido, porque transferiu próton. Ou seja, está transferindo elétron. Se ela transfere elétron, essa espécie está causando, ela está causando a redução de uma espécie. Por isso que ela é chamada de agente redutor. Ela está causando a redução de uma espécie. Mas está oxidando. Quando ela oxida, ela gera uma espécie oxidante. Essa espécie oxidante é uma espécie que ela quer ganhar elétrons. Quando ela ganha elétrons, ela está se reduzindo. Então, veja, se ela se reduz, ela é um agente oxidante. Eu vou mudar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. A e isso aqui é o A. Deixa eu mudar aqui. Para poder fazer a associação com Bronsted-Lewis. Então veja, essa espécie que seria um ácido lá no Bronsted-Lewis e está agindo como se fosse um ácido aqui, doa elétrons e gera essa base. Lembra que a base, a tendência dela é de ganhar próton. Aqui essa espécie é de ganhar elétron. Então, essa espécie aqui faz um par ácido-base, que na verdade é um par redox. Por quê? É do agente redutor e do agente oxidante. Essa espécie faz também um par ácido-base. Uma base, porque ela é um agente oxidante, aqui essa espécie ela ganhou elétrons, se ela ganha elétrons ela reduz o agente oxidante, e ao ganhar elétrons ela gera uma espécie que essa espécie pode agora doar elétrons.
Então, ela age como se fosse um ácido. Veja, eu só estou fazendo essa associação para vocês verem como são as coisas. A gente falou de ácido e base de Bronze-Lori, e eu consigo fazer uma associação de ácido e base de Bronze-Lori com espécie agente redutor com agente oxidante, gerando par redox, do mesmo jeito que a gente tem ácido base conjugado. Tudo bem aí, gente? Compreender essa associação? Ácido de Bronze-Lori também é, nas reações de oxirredução, o ácido ele doa elétron. A base de Bronze-Lori que recebe próton é também uma base numa reação redox, só que ela não vai receber próton, ela vai receber elétron. Tudo bem aí? Vou repetir. Falando da reação química. Olha aqui. Eu vou até colocar esse negócio assim. E vou colocar aqui. Para que vocês possam entender. Veja bem o seguinte, aqui é a reação que a gente já tinha estudado. Etanol reagindo com oxigênio, gerando ácido acético mais água. É um processo, esse processo aqui está saindo de um NOx menos 2 para 0. Ele está aumentando. Isso aqui, se está aumentando o NOx, é um processo de oxidação. No de baixo, você tem um processo de diminuição do NOx. É um processo de redução. Muito bem. Vamos entender agora no âmbito do ácido de Bronze-Lori. Perceba que essa espécie aqui, se fosse uma reação de ácido e base de Bronze-Lori, essa espécie precisa doar, para ela ser um ácido, ela precisa doar próton. Ela precisa doar próton. Percebam de que aqui você tem 5 prótons e aqui você tem 5 prótons, com mais um 6. E que aqui você ficou com 4 prótons. E esses 2 prótons doados foi para o oxigênio. Então, isso aqui é um ácido de Bronze-Lori. Enquanto aqui o oxigênio, ele recebeu esses 2 prótons. Então, aqui você tem um ácido de Bronze-Lori, aqui você tem uma base de Bronze-Lori. Do mesmo jeito que esse ácido, ao perder os prótons, vai gerar uma espécie que é uma base conjugada, que é justamente essa outra molécula, que poderia receber os prótons de novo para voltar a ser o que era antes. Então você tem aqui um ácido base conjugada aqui. E do mesmo jeito a molécula de água, veja, do mesmo jeito que o oxigênio agiu como uma base recebendo os prótons, a água pode doar o próton, voltando ao que era antes. O átomo de oxigênio ou a molécula de oxigênio. Isso eu estou falando em termos de ácido de Bronze-Lori que perde prótons e de base que aceita prótons. Mas veja, isso é uma reação de oxirredução. Aqui você está tendo, ou você está vendo, um processo de transferência de elétrons, em que esta molécula, que é o ácido, que é o etanol, ele está transferindo elétrons para o oxigênio. Então, essa espécie aqui, ela é um ácido, ela está agindo como um ácido. Mas ela, ao doar elétrons para o oxigênio, quando a espécie doa elétrons, ela está oxidando. Quando a espécie oxida, ela recebe um nome, ela é chamada de agente redutor. Por isso que está aqui a RED 1.
Porque ela é um agente redutor. Ela oxidou para doar elétrons à base de Bronze, ou seja, a espécie que quer receber esses elétrons. Essa espécie que recebeu elétrons, que é uma base, recebe os elétrons e sofre redução. Reduz e gera-se água. Veja, voltando aqui, o etanol sofre oxidação. O etanol, ao sofrer oxidação, é meu agente redutor. Essa espécie, ao sofrer oxidação, gera o ácido acético. Esse ácido acético, ele é uma espécie que pode, do mesmo jeito que o etanol perdeu os elétrons, essa espécie agora, veja bem, o etanol perdeu o elétron, é o agente redutor, ele transfere elétrons. Essa espécie gerada, que é o ácido acético, ela tem os elétrons que era do etanol. Ela pode doar esses elétrons. Se a espécie, veja, se a espécie doou o elétron, que é o etanol, é o agente, ou seja, oxidou. E ao oxidar, ela gerou essa espécie que é o ácido acético. O ácido acético pode então perder esses elétrons, pode então perder os elétrons, e a espécie, ao perder os elétrons, aliás, a espécie, ao reduzir. Nossa, gente, até eu agora tô ficando doido. Calma aí. Não, até eu tô perdendo e nem tô conseguindo agora falar para vocês. Espera aí. Isso, perdeu é o agente redutor. E aqui é o agente oxidante, porque ele vai reduzir. É exatamente isso. Então, vou retornar de novo aqui para vocês, para fazer a associação novamente. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Em termos do ácido de Bronze-Lowry, como eu estava falando para vocês, nós precisamos ter transferência de prótons. Você percebe que aqui está tendo transferência de prótons. Você teve uma transferência de prótons do etanol. Se existe essa transferência de prótons, o ácido perde prótons. É o etanol, está perdendo prótons e está transferindo prótons para a base. A base de Bronze-Lowry, ela precisa ganhar próton. O ácido precisa doar prótons. É isso que está acontecendo aqui. Muito bem. Quando esse ácido de Bronze-Lowry perde prótons, ele gera uma espécie que pode vir a ganhar prótons. Então veja, quando você tem essa espécie que é um ácido, ela perde prótons, ela gera uma base conjugada. A confusão que eu acabei me confundindo aqui é o seguinte: isso dá para fazer a mesma associação quando a gente fala de transferência de elétrons. O etanol, ele faz uma transferência de elétrons para o oxigênio. Ele transfere elétrons para o oxigênio. Como ele transfere elétrons para o oxigênio, o etanol está sofrendo um processo de oxidação e, ao oxidar, ele recebe o nome chamado de agente redutor, que é essa espécie. Só que ele, ao se oxidar, ele gera uma espécie que, contrário ao etanol, essa espécie pode receber elétrons. E essa espécie que pode receber elétrons, se recebe elétrons, ela vai reduzir. E se ela vai reduzir, ela é chamada de agente oxidante. Então, perceba, o etanol perdeu prótons, é um ácido. E perdeu elétrons. Por isso que eu deixei o A aqui, para lembrar que um ácido perde prótons, ele vai perder elétrons. Perde elétrons e o nome que nós damos à perda de elétrons, ele oxidou, né, ele acaba oxidando e ele é um agente redutor, porque aquele que oxida é chamado de agente redutor. Gera uma espécie conjugada que, essa espécie conjugada, na reação redox, se o etanol é o agente redutor, a espécie gerada é o agente oxidante, ou seja,
É como eu disse para vocês quando nós vimos ácido e base conjugado de bronzoluri. Se desse lado você tem o ácido de bronzoluri, a espécie gerada é a base conjugada do ácido. Se você tem essa espécie como um agente redutor, porque essa espécie transferiu elétrons, e ao transferir elétrons ela oxidou, e se ela oxidou ela é um agente redutor, por isso está esse red aqui. A espécie gerada é o agente oxidante conjugado dessa espécie, que é o agente redutor. Essa que é a relação. Conseguiram entender aí, gente? Senhores, conseguiram entender? Então, assim, vou repetir novamente, para não sobrar dúvidas. É uma associação que é possível nós fazermos entre ácido e base de Bronsted-Lowry. Ácido e base de Bronsted-Lowry. Ácido de Bronsted é o ácido que doa prótons. Base de Lowry é a base que recebe prótons. Perceba que essa espécie tem 5 prótons. Ela transfere 2 prótons para o oxigênio. Ela é um ácido de Bronsted e Lowry. Essa espécie que recebe os prótons é uma base de Bronsted e Lowry. Só que quando essa espécie transfere, só que quando essa espécie transfere os prótons, ela gera uma espécie associada a ela que pode receber os prótons. E isso faz então com que você estabeleça uma relação conjugada entre essa espécie que é um ácido, porque doa prótons, e essa espécie conjugada que recebe prótons. No caso, veja bem, no caso das reações redox, o etanol está sofrendo um processo de oxidação. Ele está transferindo elétrons para o oxigênio. Você está transferindo elétrons para o oxigênio. Se está transferindo elétrons, o etanol está oxidando. E se está oxidando, o nominho que se dá a essa substância é agente redutor. Só que à medida em que o etanol ele reduz, ele oxida, à medida que o etanol ele oxida e, portanto, ele é um agente redutor, ele gera uma espécie associada a ele que é o agente oxidante. Por quê? Do mesmo jeito que o etanol tem a capacidade de transferir elétrons, a espécie gerada tem a capacidade de aceitar elétrons. Aceitar elétrons. E ao aceitar elétrons, essa espécie acaba reduzindo. E se essa espécie acaba reduzindo, ela é um agente oxidante. Por isso que, para todo agente redutor, existe um par, que é o seu agente oxidante. Para todo a base, aqui é uma base, né, de bronze, que na verdade é uma base, significa que a base recebeu os prótons. Do mesmo jeito, ela recebeu os elétrons. Quem recebeu os elétrons sofre redução. Se recebe os elétrons, sofre redução, é o agente oxidante. Percebe que tem OX de agente oxidante. Quando ele recebe os elétrons, ele gera uma outra espécie que é capaz de doar os elétrons. Se ele doa os elétrons, essa espécie doa os elétrons, essa espécie ela pode oxidar. Se ela pode oxidar, ela recebe o nome de agente redutor. Então veja, você tem um par agente oxidante, agente redutor, agente redutor, agente oxidante. Se você olhar na forma de ácido, base e Bronsted, você tem ácido, base conjugada, base, ácido conjugado. Na forma de reações eletroquímicas, você tem agente redutor, agente oxidante. Agente oxidante, agente redutor. Beleza?
Não, o etanol transfere elétrons para o oxigênio. Para o oxigênio. E quando ele faz isso, nessa reação, claro que eu estou fazendo uma análise separada com vocês. A reação transfere elétrons, e quando transfere elétrons, ele transfere o hidrogênio também. Quando ele transfere elétrons para o oxigênio, ele acaba gerando uma espécie que é capaz de aceitar elétrons. Por isso que essa espécie, o etanol, sofre oxidação. Transfere elétrons para o oxigênio, mas transfere prótons também. Ou seja, é um conjunto de coisas que está acontecendo aqui. Está transferindo hidrogênio, mas está transferindo elétrons com hidrogênio. Quando ele faz isso, ele está perdendo átomo. Então ele tem uma reestruturação molecular. E aí perceba, né, que você tem uma reestruturação molecular. O oxigênio, você tem quebra de ligação, né? Você tem um processo de oxidação aqui, você tem quebra de ligações, você transfere 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio e o outro átomo de oxigênio vai ficar na molécula. Então você gera uma outra substância, essa outra substância é capaz de absorver elétrons. Então não é simplesmente transferência de prótons e de elétrons, você tem um processo reacional que envolve transferência de elétrons, envolve quebra e formação de ligação, aonde a espécie molécula de oxigênio vai sofrer um processo de redução, ela não aguenta, veja bem, agora eu vou falar bem simples para vocês. Essa molécula de oxigênio não aguenta receber elétrons. Ela vai sofrer então um processo de cisão, quebra-se a ligação e ela assim é possível você receber os átomos de hidrogênio. Do jeito que está aqui, você receber 2 átomos de hidrogênio, possível, junto com elétrons. Tudo bem aí? Acho que sim. Espero que eu não tenha confundido vocês. Mas assim, a ideia mesmo... veja, isso aqui não é tão simples assim do jeito que eu estou tentando explicar para vocês, né? Novamente, perceba que você tem uma quebra de ligação do oxigênio. Se você transfere elétrons, como que o oxigênio vai... O oxigênio aqui ele não quer receber elétrons. Então, sabe, lembrando, você tem um processo de oxidação em que há necessidade de quebra de ligação do oxigênio para que ele possa, o átomo de oxigênio, receber elétrons, ele recebe elétrons e assim é possível haver a transferência de átomos. E na medida em que você quebra a ligação dessa molécula, um átomo de oxigênio vai ser absorvido pela molécula que está sendo quebrada. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, não é assim, primeiro passo o elétron, depois passo o... Não é assim, tudo bem, moçada? É um negócio mais complexo. Eu estou só tentando simplificar essa questão complexa que é a reação de eletroquímica. Tudo bem aí? Bem, eu vou fazer um intervalinho com vocês aqui de 15 minutos. E o que fica aqui, né, para isso que a gente falou, é simples entender que existe par redox, ou seja, ácido base conjugado, assim como existe o par redox, o agente redutor e o agente oxidante. Vamos descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, falou? Até daqui a pouquinho.